Olá, estamos aqui para o nosso curso de autenticidade cristã, como ser um cristão autêntico. Eu tenho repetido quase todas as aulas, né? Que o autor desse conteúdo todo é o pastor Bill Hybels e o livro se chama Como Ser um Cristão Autêntico, publicado pela editora Vida. Irmãos, no nosso curso, nós estamos chegando à 13ª lição que será abordada hoje. Nós tivemos uma introdução quando ainda nos encontrávamos na igreja, pessoalmente, fisicamente, fizemos uma introdução. E de lá para cá, nessas 13 lições, completando a 13ª hoje, nós tivemos 14 aulas, porque a lição 2 foi dividida em duas partes, né? E hoje, na 13ª lição, nós vamos falar sobre os cuidados com o corpo. Vamos falar de autenticidade física. Também faz parte da vida cristã cuidar do corpo. E esse será o assunto da nossa lição de hoje. Vamos orar para iniciar. Senhor, pedimos tua completa direção para a aula que está se iniciando e que esse assunto, Senhor, seja considerado por nós como o Senhor deseja, como é a tua vontade, como a tua palavra nos mostra, nos revela. Que nós possamos aprender e praticar para a glória do teu santo nome e para que vivamos uma vida com benefícios, uma vida saudável, como foi o teu plano para nós. Em nome de Jesus oramos, agradecendo. Amém. Ao longo da aula nós vamos ler 3 textos da palavra de Deus que vai nos mostrar, né, a vontade de Deus para esse assunto, autenticidade física, cuidados com o corpo. A comunidade cristã não considera muito seriamente esse assunto. É interessante como os cristãos ficam furiosos com certos pecados contra o corpo, como imoralidade sexual, aborto, eutanásia, violência doméstica, né? Mas quando nós falamos de cuidados com o corpo, quando nós falamos de autenticidade física, a igreja parece interpretar que esse não é um assunto espiritual, não é um assunto que a palavra de Deus trata, ensina, revela, mas esse é um grande engano. Esse é um assunto muito importante, né? E nós praticamos um pecado muito comum, que é ingerir alimentos que vão destruindo lentamente o corpo. A falta de exercício físico acaba colaborando para isso. Então, quando criticamos, e com razão, né, a imoralidade sexual, o aborto, a violência doméstica e a eutanásia, não podemos deixar de lado a questão da alimentação correta e a questão dos exercícios físicos. Porque cuidar do corpo não é um ato de vaidade. Cuidar do corpo é da vontade de Deus. Nós temos um texto lá em Gênesis, capítulo 2, versículo 7, que diz assim: E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, e soprou em suas narinas o fôlego da vida, e o homem foi feito alma vivente. Então Deus juntou o pó da terra, formou o homem, e depois disso soprou seu fôlego nas narinas do homem. Assim, o homem, o ser humano, foi feito alma vivente. Veja, não foi um processo evolucionário, mas foi um projeto das mãos de Deus. Deus, quando formou o homem, né, criou o corpo e soprou alma vivente nele. E passou a ter vida. Mas por que Deus nos deu esse corpo? Por que Deus nos deu corpos incríveis? Né? É uma engenharia. O corpo humano é algo impressionante, a sua estrutura, o seu funcionamento. Né? Por que Deus nos deu esse corpo incrível? Né? Bem,
com a finalidade de usá-lo para honrar a Deus. Então, irmãos, o corpo, nós precisamos ter cuidado com ele, porque ele foi criado por Deus, ele foi formado por Deus. E quando Deus soprou a vida no corpo, a finalidade disso está lá em 1 Coríntios, capítulo 6, versículos 19 e 20. Paulo escreve: Ou não sabeis que o vosso corpo é o templo do Espírito Santo que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos? Porque fostes comprados por bom preço. Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Portanto, a finalidade do corpo humano é honrar a Deus. Nosso corpo pertence a Deus para abrigar o Espírito Santo e também para ser um canal através do qual ele possa nos usar, ele possa trabalhar. Então, cuidar do corpo é uma responsabilidade que temos diante de Deus, por isso não pode ser negligenciada. Paulo chama cuidar do corpo, Paulo denomina isso um ato de adoração. Nós lemos lá em Romanos, capítulo 12, versículo 1: Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Então, cuidar do corpo, honrar a Deus, cuidar de algo que Deus criou maravilhosamente na sua engenharia, cuidar do corpo é um ato de adoração, segundo Romanos 12, 1. Adoração a Deus. Cuidamos do corpo, honramos a Deus, obedecemos a Deus, adoramos a Deus. Por isso devemos evitar o uso imoral do nosso corpo e mantê-lo saudável por quanto tempo for possível, com alimentação e exercícios. É uma área difícil de ser tratada, não é? Todos nós temos dificuldade com isso, questão da alimentação, a questão do sedentarismo, todos nós temos os nossos problemas nesse sentido, né? Mas essa maravilhosa engenharia de Deus, o corpo, merece o melhor. Quando enchemos o corpo com alimentos que o prejudicam, nós acabamos o danificando por dentro. E muitas vezes não percebemos isso. Ao longo do tempo, esse preço será cobrado. É como uma analogia que podemos fazer com alguém que adquire um carro novo, né? E esse carro, para o bom funcionamento do motor, precisa que o combustível colocado nele seja sempre o melhor, de melhor qualidade, para que o motor viva muito tempo, para que o carro desempenhe suas funções da melhor maneira possível, né? É a mesma coisa o corpo. A melhor alimentação deve ser dada para o corpo, né, para que ele funcione bem, para que ele funcione melhor e honre a Deus, adore a Deus e as pessoas, né, que todos nós tenhamos vidas mais longas e mais saudáveis, com mais qualidade. Teremos mais energia, menos doença, perda de peso e o principal, a glorificação a Deus. Tirar o excesso de 3 alimentos já ajuda imensamente na dieta. São eles: o açúcar, a gordura e o sal. Vamos falar um pouquinho sobre o excesso de açúcar. O excesso de açúcar nos traz problemas como a cárie dentária, a obesidade, a mudança de humor, moléstias cardíacas e diabetes.
E é interessante que não fazemos ideia de quanto açúcar nós acabamos ingerindo no nosso dia a dia. Vamos pegar um exemplo, o café de um jovem estudante. Vamos dizer, ele não come frituras no café, mas vamos dizer que esse jovem estudante comece o café com cereal, cereal pré-adoçado. Uma porção pequena de cereal pré-adoçado já contém 8,5 colheres de chá de açúcar. Vamos dizer que ele inclua nesse café uma torrada de pão branco com geleia, mais 7 colheres de chá de açúcar. Um suco não é tão saudável, mas adoçado, dependendo da quantidade, mais 6 colheres de chá de açúcar. Só nesse café da manhã, já podemos somar aí 21,5 colheres de açúcar. No meio da manhã, no intervalo de aula, né, mais um chocolate com leite equivale a mais 6,5 colheres de chá de açúcar. Um almoço com uma sopa, creme de galinha, né, que seria algo teoricamente leve, equivale a 4 colheres de chá de açúcar. Uma gelatina de sobremesa, 4,5 colheres de açúcar. Uma limonada, mais 8,5 colheres de chá de açúcar. Lanche da tarde, jantar. Normalmente, um jovem estudante consome no seu dia 81,5 colheres de chá de açúcar. Por isso eu disse aqui, não é? Nós não fazemos ideia da quantidade de açúcar que ingerimos durante o dia. E notem que eu dei um exemplo aqui de uma alimentação razoável, uma alimentação considerada mais leve, né? Não tão pesada, mas a quantidade de açúcar que faz parte dessa alimentação é impressionante, né? Então, o excesso de açúcar vai cobrar um preço ao longo do tempo. Os efeitos disso não são percebidos imediatamente. Eles vão aparecer ao longo do tempo. O ideal no lugar do açúcar, e eu repito, não é uma tarefa fácil, porque nós acostumamos ao açúcar, né? O ideal seria, no lugar do açúcar, nós colocarmos frutas e legumes, pães integrais, consumirmos nozes, figos e tâmaras. As frutas já fornecem a doçura natural e, muito importante, reduzem os níveis de colesterol. Os legumes também fornecem os mesmos benefícios, né? Então, a retirada do excesso de açúcar, fazendo essa substituição por frutas e legumes, já seria um grande benefício, e para isso é preciso ter disciplina, né? É algo que dificilmente você vai fazer da noite para o dia, né? É um processo que você pode ir substituindo, ir adequando para o benefício do teu corpo, para a glória de Deus, para realizar esse ato de adoração a Deus, que é cuidar do corpo. Vamos falar um pouquinho do excesso de gordura também, né? Nosso corpo não foi projetado para digerir gorduras pesadas. Essas gorduras, elas se acumulam nas artérias e entopem as artérias, né? Então, é uma alimentação muito saborosa, né? E a maioria dos alimentos, às vezes, que nós consumimos durante o dia, tem gorduras e gorduras pesadas, né? A gordura causa a pressão alta e algumas outras doenças, né? Muitas vezes decorrente do entupimento das artérias, né? O acúmulo de gordura. Agora eu vou pegar um exemplo de um homem normal, um homem comum, né? Digamos que ele coma no café da manhã um omelete com 3 ovos, vai equivaler a 7 colheres de chá de gordura, 2 torradas, ele não vai comer aqui o pão francês, né? Ele come 2 torradas com manteiga e um copo de leite. Parece um café saudável, né? Isso acumularia mais 6 colheres de chá de gordura. Digamos que ele almoce frango com molho, mais 7 colheres de chá de gordura. E aí 3 pequenos pães, o que daria também mais 3 colheres de chá de gordura.
café da tarde, jantar, uma alimentação básica razoável, facilmente esse homem consumiria no dia 50 colheres de chá de gordura, uma quantidade muito difícil de ser processada, de ser digerida pelo corpo humano. E o que fazer? A mesma forma com açúcar, né? Trocar laticínios, ovos, frituras principalmente, por peixes, aves, que contém gordura. O corpo precisa de gordura, mas é uma gordura menos pesada, uma gordura mais saudável, né? Trocar por cereais, arroz integral, legumes. Quando comecei a consumir o arroz integral, inicialmente, não foi uma tarefa fácil, é uma mudança de hábito, mas os resultados são benéficos, né? Então, vamos lutar também contra o excesso de gordura, né? Excesso de açúcar, excesso de gordura e agora o excesso de sal. O excesso de sal traz pressão alta, retenção de líquidos, de fluidos, problemas digestivos e o sal pode provocar também outras doenças, né? O ideal, e essas coisas vão mudando, né, ao longo do tempo, o ideal seria uma colher de chá de sal ao dia, o que obviamente também é excedido por nós, né? Isso é muito difícil de ser mantido, né? Por exemplo, um lanche, né, com linguiça, ovo e queijo já contém uma colher e meia de chá de sal, né? Então, só esse lanche já excedeu a quantidade diária recomendada de sal para ingestão no corpo humano. Às vezes você está correndo, não tem pressa, não tem como almoçar, está com pressa, come um hambúrguer, umas fritas e um refri, né? Aqueles combos, né? Que muitas vezes você consome ou na lanchonete ou pega para viagem. Esse é outro lanche que contém normalmente 2,5 colheres de chá de sal. Olha, e o ideal diário seria uma colher, né? Eu acho também uma tarefa difícil, mas que precisa ser pensada por nós, né? Vamos dizer aquela noite, né, que você quer não quer jantar, né, e quer fazer um lanche ou comer uma pizza, por exemplo, ou algum enlatado, né? Você com certeza vai ingerir mais 2 colheres de chá de sal. Então, também ultrapassou o ideal do dia, né? Normalmente teríamos aí um total diário de 6 colheres de chá de açúcar, 6 vezes mais o ideal para a ingestão do corpo humano. Então, também substituir, né? Às vezes, salgadinhos, né? Podem ser substituídos por petiscos feitos em casa, sem sal. Hoje existem muitas possibilidades, né? Existem muitas possibilidades de se fazer coisas agradáveis de comer e que dispensam o uso de tanto sal, né? Procure reduzir enlatados, comida congelada, né, que normalmente traz bastante sal, porque o sal é também um elemento de conservação de alimentos, né? Então ele é muito utilizado nos enlatados, nos congelados. Esse é um outro alimento que nós precisamos prestar atenção, tá? Então, reduzir o açúcar, reduzir a gordura e reduzir o sal, tudo com equilíbrio, né? Disciplina, vale a pena, isso vai trazer qualidade de vida e vai honrar o nome de Deus. Você viu nas passagens que nós lemos, né, na palavra de Deus, que Deus planejou, né, cuidado para com o corpo que pertence a Deus, nós administramos o nosso corpo, né, para servir a Deus e o fazemos também para que tenhamos uma vida mais saudável, com mais qualidade e mais longa. Não precisamos estar em forma para a vida, né? Deus nos fez, irmãos, Ele fez o nosso corpo para funcionar com alimentos puros e naturais e glorificá-lo. Uma boa forma física teria coração,
pulmões e vasos sanguíneos fortes. E como conseguir isso? Bom, 6 componentes contribuem para isso, não é? Então vamos lá. Para ter um coração forte, um pulmão forte e vasos sanguíneos fortes, primeiro, muito importante, peso e dieta apropriados. Evitar o fumo, evitar o álcool e drogas similares. Aprender a lidar com o estresse. Realizar exames de saúde periódicos e praticar exercícios físicos regulares, né? Seriam 6 componentes que ajudariam a ter uma boa forma física, coração, pulmões e vasos sanguíneos fortes, fortalecidos. O exercício, agora vamos falar um pouco do exercício físico, né? Nós falamos da alimentação. O exercício físico traz benefícios. Então, primeiro, ele fortalece os músculos do coração. E o coração, irmãos, de alguém que pratica exercícios físicos, ele acaba bombeando mais sangue por batida e acaba não se desgastando tão depressa, né? Então, o primeiro benefício visa diretamente o bom funcionamento do coração. Segundo, segundo benefício do exercício físico, os pulmões trabalham com maior eficiência. Ao se expandirem, ao se contraírem, nós inspiramos mais oxigênio, tá? E eliminamos mais dióxido de carbono, gás carbônico. Entra mais oxigênio, sai mais dióxido de carbono, pulmões fortalecidos. O terceiro benefício é prevenir o aumento do peso através do exercício físico. E isso vai proporcionar, dar a oportunidade de usar menos medicamentos para controlar, por exemplo, o colesterol, né? Para controlar aquilo que normalmente quem não faz exercício físico precisa do medicamento para isso. Assim, os benefícios físicos trazem uma vida mais longa e mais saudável. Veja, e isso não é um benefício só para o corpo. A alimentação e principalmente os exercícios físicos também trazem benefícios emocionais e mentais. Um bom programa de exercício ajuda a controlar o estresse. Nós falamos dos 6 componentes, né, para ter uma melhor qualidade de vida. Um deles é o controle do estresse. O exercício físico colabora para isso. Quando você pratica exercícios, um bom programa, algo programado, algo feito com disciplina, o seu organismo libera um hormônio chamado endorfina, que está na corrente sanguínea. Então, você tem a possibilidade de produzir mais energia, você terá mais disposição e sensação de bem-estar. É interessante pensar, né, que Deus já sabia a tensão, o estresse que o pecado causaria na nossa rotina nesse mundo caído, pecaminoso, e ele acabou provendo um meio natural para aliviar essa tensão, para aliviar esse estresse, né, que é o exercício físico. Uma outra coisa importante, né? Quando nós praticamos exercícios físicos, ao inspirarmos mais oxigênio, o efeito é antidepressivo. Então, o exercício físico colabora para combater a depressão. Portanto, irmãos, nós agradamos a Deus praticando exercícios físicos. Alimentação e exercícios físicos são um ato de adoração a Deus. Quando começar, né, a mudar a alimentação, a praticar exercícios físicos? Como começar? Bem, você pode começar imediatamente, né?
e você deve fazê-lo dentro de um planejamento. Por exemplo, primeiro, antes de começar a praticar exercício físico, faça um exame médico completo e faça um teste de estresse. Veja como estão as suas condições físicas e emocionais antes de se lançar a um programa de exercício, né? Segundo, escolha um exercício que você goste de fazer. Nadar, correr, pedalar, caminhar, né? Escolha algo que lhe dê prazer. Então, faça primeiro um exame médico, depois escolha algo que você gosta de praticar. Em seguida, tenha disciplina. Marque um horário para o exercício. Nós precisamos de horário, nós precisamos de regra, nós precisamos de disciplina, senão nós desistimos facilmente. Também tenha cuidado com a intensidade dos exercícios. Às vezes a gente vai começar e vai achar que por fazer muito, por fazer mais, teremos uma melhor condição física. Isso não é verdade, porque o exagero prejudicará o seu corpo ao invés de beneficiá-lo. Você pode escolher talvez 4 ou 5 vezes por semana praticar exercícios. Você pode determinar 20 ou 30 minutos diários. Então você tem que formar aí uma regra, né? Fez os exames médicos, escolheu um exercício que você gosta, marque o horário e tenha equilíbrio na duração de tempo dos exercícios, né? E aí você vai escolher 4, 5 vezes por semana, 20, 30 minutos diários. E antes de cada exercício, procure fazer um leve aquecimento. Não entre direto no exercício, né? Principalmente quando nós estamos há muito tempo parados, né? E vamos começar uma atividade física, é preciso um aquecimento. E também, ao término do exercício, né? Um desaquecimento, um relaxamento. São dicas que vão nos auxiliar, né? Quando decidirmos começar, como começar a fazê-lo. E ainda uma última dica, né? Escolha alguém para você prestar contas, né? Não fique apenas por sua conta. Nós temos a tendência de desistir muito facilmente, né? Mas escolha alguém que possa monitorá-lo, que possa cobrá-lo e a quem você deve prestar contas, né? Porque isso vai ajudar também nessa disciplina do exercício físico. Então, alimentação, exercícios físicos são cuidados com o corpo que Deus criou para honrá-lo, porque o teu corpo é a habitação do Espírito Santo e Deus quer usá-lo. E ao fazer isto, né, mudando os seus hábitos, além de você ter uma vida mais longa e mais saudável, né, redução de medicamentos, você estará adorando a Deus. Cuidados com o corpo são um ato de adoração a Deus, né? Essa é a autenticidade física. Faz parte da nossa caminhada cristã. É bíblica e deve ser praticada. Administre fielmente o corpo para Deus que o deu. Gostaria de fazer mais uma oração para encerrar e agradecer a sua participação nesse estudo que visa beneficiá-lo e glorificar a Deus. Vamos orar, vamos falar com Deus nesse momento e em seguida nós vamos encerrar esta aula. Senhor, agradecemos por observarmos a tua palavra, os cuidados que nós devemos ter com o corpo, que é exemplo da nossa parte imaterial, da nossa alma, do nosso espírito, também são muito relevantes, muito importantes. Nos dê força, Senhor, dê disciplina para nós cuidarmos bem, nos alimentarmos bem e que nós possamos honrar o teu nome, que nós possamos adorá-lo com o nosso corpo e possamos ter uma vida com mais qualidade, longa e saudável. Em nome de Jesus. Amém. Amém? Então, até o nosso próximo encontro.
sábado que vem. Que Deus abençoe a todos.